Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó capítulo 1. Através do livro de Jó, nós vamos aprender as 5 vontades de Deus para a nossa vida. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus, e em seu coração Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, e que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão, toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Meus amados, o livro de Jó, para muitos que leem a Bíblia, é um livro intrigante. É um livro que levanta muitos assuntos, que permeia, toma conta da mente do ser humano, principalmente daqueles que são da igreja, principalmente daqueles que temem a Deus. Essa questão da existência do diabo, essa questão da dor e do sofrimento, essa questão da fidelidade ao Senhor. O livro de Jó, meus amados, é bacana, é interessante, porque ele é que nem o livro do Apocalipse, né? Ele conta o que está acontecendo na terra e, ao mesmo tempo, ele conta o que está acontecendo no céu. O livro começa narrando a história de um homem muitíssimo
abençoado por Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos através do livro do Jó, a primeira vontade de Deus que nós aprendemos através do livro de Jó, é que a vontade do Senhor é que nós andemos em santidade. Olha só que interessante. O escritor do livro de Jó, que a maioria diz que foi Moisés, o escritor do livro de Jó, ele diz assim: Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal. Essa era a opinião, a leitura do escritor do livro. É muito bom as pessoas pensarem bem ao nosso respeito, é ou não é? É muito bom o teu vizinho falar de você que você é um cara bacana, que você é uma mulher de Deus, que a sua família é uma família de Deus. É muito bom os professores da escola elogiarem os teus filhos, dizendo que eles são educados, dizendo que eles são inteligentes, estudiosos. É muito bom o encarregado da empresa, o diretor da empresa, falar de você, né, e pensar a seu respeito dessa forma, que você é um cara honesto, que você é um cara trabalhador, que você é um cara temente a Deus. É bom ou não é, igreja? As pessoas pensarem bem ao nosso respeito. Sim ou não? Sim, é bom. Mas o que me chama a atenção no livro de Jó é que não é só o escritor que fala bem de Jó. Não é só o homem que fala bem de Jó. Porque quando Satanás ele vai até a presença do Senhor, e isso é curioso, isso é interessante, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 12, que nós estamos em guerra contra as hostes da maldade, contra os espíritos malignos, e ao mesmo tempo nós lemos que Satanás ele entra na presença do Senhor no meio de uma reunião angelical. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Satanás é aquele que acusa os irmãos, que acusa os filhos de Deus diante de Deus. Talvez, e agora eu vou dar uma conjecturada aqui, vou dar uma viajada. Talvez Deus estava meio que já cheio, sem paciência, de Satanás chegar até ele e falar assim: olha só a criação humana como é que está. Olha só como é que está a raça humana. Olha só como é que está o homem. Ó, o Senhor mandou o dilúvio, a arca de Noé. O ser humano começou novamente do zero, mas está tudo perdido de novo. Está todo mundo mergulhado no pecado. Talvez Satanás, toda vez que entrava na presença de Deus, entrava para acusar. Entrava para falar mal. Ó, olha lá o Caim. Olha lá o Noé, saiu da arca e ficou chapado. Olha lá o Abraão, mentiu para Faraó, entregou a mulher dele para ser esposa de Faraó. Olha lá Sodoma e Gomorra, como é que está? Talvez Deus já estava farto de ver Satanás acusando a raça humana do pecado. Mas aí nasce um homem na terra de Uz chamado Jó. E Jó, embora naquela época a lei de Moisés ainda não era a lei que regia Israel,
embora não houvesse uma religião ainda, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E quando o diabo aparece, Deus não perde a oportunidade. Deus falou: agora é minha vez. De onde vem Satanás? Como se Deus não soubesse. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É que nem aquela história com Adão. Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse que Adão estava escondido lá atrás. Mas sabe quando a pessoa quer puxar a conversa? Sabe quando você já sabe, mas você quer puxar a conversa, você dá uma... joga umas palavras só para puxar a conversa. De onde vem Satanás? Só para puxar uma conversa com o diabo. O que você está fazendo da vida, demônio? Como se Deus não soubesse. E Satanás, de rodear a terra e passear por ela. O diabo, meus amados, ele não está queimando no inferno. O diabo, ele não está reinando no inferno e fazendo reuniões com os demônios no inferno. O inferno atualmente é para aqueles que morreram sem Jesus. É para aqueles que morreram desviados. É para aqueles que morreram no pecado. É para esses o inferno. O destino de Satanás só vai ser selado depois da batalha do Armagedon. Lá no final do Apocalipse. Então hoje Satanás e seus demônios, onde é que eles estão? Rodeando a terra. Rodeando os Estados Unidos, o Brasil, a Ucrânia, a Rússia, o Hamas, Israel. Eles estão rodeando a terra e causando esse terror todo, esse caos todo. E Satanás, ele fala de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus não perde a oportunidade e fala assim: observaste o meu servo Jó? Você reparou nele? Você viu como é que ele é? Um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. É muito bom, meus amados, as pessoas pensarem bem ao nosso respeito. Mas você há de convir comigo que se nós formos bons hipócritas, você há de convir comigo que se nós formos bons atores, nós podemos enganar muita gente, sim ou não? Sim ou não? Nós conseguimos enganar muita gente se nós formos bons atores. Se nós formos bons religiosos, nós conseguimos enganar o vizinho, nós conseguimos enganar o chefe, né? A gente consegue enganar todo mundo. Então, é bom as pessoas pensarem a nosso respeito? É. Porém, melhor ainda é Deus. Pensar bem, falar bem ao nosso respeito. No livro de Jó, não é só o autor do livro de Jó que fala bem de Jó, mas o próprio Deus fala para o diabo: você viu meu servo Jó? Homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. É o próprio Deus dando testemunho da santidade de Jó. E isso, meus amados, é importante. E é isso, meus amados, que nós temos que nos preocupar. Eu vou fazer uma pergunta pesada agora para você. Eu não queria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta pesada para você agora. O que você acha? Olha aqui para mim. O que você desconfia do que Deus pensa a seu respeito? Porque Deus te conhece melhor do que a sua família. Deus te conhece melhor do que o seu vizinho. Deus te conhece melhor do que o pessoal que trabalha junto com você lá na empresa. Deus conhece você melhor do que ninguém. E a pergunta é:
o que ele pensa ao seu respeito? Responda para você mesmo. Eu já respondi para mim essa pergunta. E você responda para você mesmo. Mas na Bíblia, nós entendemos que a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que nós andemos em santidade. A santidade, ela nos aproxima de Deus. Mas a rebeldia e o pecado nos distancia de Deus. Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Ele foi para longe da casa do pai. Ele foi viver numa terra distante, longínqua. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta, errada. Então, o pecado nos distancia do eterno. Mas a santidade gera uma intimidade cada vez maior com Deus. A santidade, além de nos aproximar e gerar essa intimidade com o Senhor, a santidade é o princípio para que essa relação, para que essa proximidade com Deus dure eternamente, até mesmo após a morte. Amém? A Bíblia diz, coloca para nós lá, Sandra, em Hebreus 12, 14, se eu não me engano. Eu não anotei aqui, mas é Hebreus 12, 14. Não, 14, 12. Hebreus 14, 12. 14, 12. Então é 12, 14. Hebreus 12, 14, então. Aleluia. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Essa é a primeira vontade do Senhor para as nossas vidas. Que nós andemos em santidade. E procure pensar nisso. O que realmente Deus pensa a teu respeito? As pessoas, é muito bom dar um testemunho para as pessoas de fora. Mas é melhor ainda você dar um bom testemunho para Deus. Em segundo lugar, meus amados. Em segundo lugar, a vontade de Deus é nos abençoar e nos proteger de todo mal. Olha só Jó capítulo 1, versículo 9. Olha o que o diabo fala para Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo, falando com Deus, tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Queridos, a vontade de Deus, a segunda vontade de Deus que nós aprendemos aqui no livro de Jó para nossas vidas, é nos abençoar. Querido, não dá para imaginar um Deus que se compraz no sofrimento. Não dá para imaginar um Deus que se compraz com a miséria. Não dá para olhar para Deus e achar que Ele se alegra com a escassez, com o sofrimento, com a dor, com o trauma, com o abuso. Não dá! Regula o som aí, Sênia. Estou brincando, deixa assim, não mexe nesse som, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Não dá para olhar para Deus, não dá para você ler a Bíblia. A melhor maneira de conhecer a Deus, como é que é? É através do espelho espiritual? Não, a melhor maneira de conhecer a Bíblia é através... A melhor maneira de conhecer a Deus é através da Bíblia. E quando você lê a Bíblia, nós vemos um Deus que tem prazer em abençoar.
Você tem que ter essa convicção, meu irmão, de que Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Você tem que ter convicção, meu irmão, de que Deus, Ele quer o melhor para você. Você tem que ter convicção no seu coração que o Deus que nós servimos e amamos e adoramos é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de alegria, é um Deus de vida. Muitas vezes essa bênção, muitas vezes esse favor, muitas vezes essa graça de Deus não nos alcança porque nós impedimos. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus deixou de abençoar, não é porque os ouvidos dele estão agravados de maneira que não possa ouvir as nossas orações, não é porque o seu braço está encurtado de maneira que não possa nos abençoar, é porque muitas vezes é nós que colocamos impedimento para que o favor, a graça, a bênção de Deus não venha sobre nós, porque no que depender dele, porque no que depender do céu, a vontade é nos abençoar. Lucas capítulo 7, olha o que Jesus fala. Lucas capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Olha lá. Por isso, não me julguei digno. Nossa, gente, a situação tá caótica hoje aqui. Lucas capítulo 7, do 7 ao 11. Vai para o 8. Não é esse texto aí não. Espera aí. Mateus, vou em Mateus, que é mais. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha só. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Coisas boas aos que lhe pedirem. Jó, meus amados, era um homem abençoado por Deus. Jó era um homem abençoado por Deus, e o próprio diabo reconhece, o diabo fala, não é à toa que Deus, não é sem motivo que Jó teme a Deus. Porque tudo que ele faz o Senhor abençoa. O Senhor colocou um muro de fogo ao redor da vida dele, protegendo ele, a casa dele, a família dele, os bens dele, o gado dele, de todo mal. Por quê, meus amados? Porque essa, de fato, é a vontade de Deus para as nossas vidas. É que o Senhor nos abençoe, é que o Senhor nos guarde, é que o Senhor nos livre de todo mal. Até Israel, que era um povo rebelde. Até Israel, que era um povo rebelde. Você vê o Velho Testamento inteirinho. Deus correndo atrás de um povo rebelde. No Novo Testamento, você vê Deus entregando, sacrificando o seu próprio filho para nos abençoar com a salvação, para nos abençoar com a vida eterna. Então, meus amados, nós não podemos olhar para Deus e crer de uma maneira diferente. Nós não podemos olhar para o Senhor e crermos que Ele não quer nos abençoar, que não é essa a vontade dEle. Não, a vontade dEle é te abençoar. A vontade dEle é abençoar a tua casa. A vontade dEle é abençoar a tua família, abençoar o teu trabalho, o teu emprego, abençoar o seu casamento. A vontade de Deus é abençoar e não amaldiçoar. Essa é a vontade de Deus. E é legal que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 19, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O diabo pergunta para Deus, mas será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não, não é sem motivo que Jó teme a Deus, e não é sem motivo que nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele
nos amou primeiro. Não partiu de você a iniciativa de amar. Não partiu de mim, não partiu de nós, partiu de Deus. Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Amém, queridos? É importante porque hoje o diabo está lançando tanta confusão no meio do povo de Deus que as pessoas estão deixando de ler a Bíblia, de crer na Bíblia, e estão pensando um monte de coisa errada do Senhor. Quando que a Bíblia diz que a vontade de Deus é nos abençoar. E é como eu disse, se as coisas não estão indo bem na nossa vida, não é culpa de Deus. Porque a vontade de Deus é nos abençoar. Então, quando você dobrar o seu joelho e falar com Deus, entre na presença de Deus com essa convicção. Viva a sua vida com essa convicção de que a vontade de Deus é nos abençoar. Amém? Terceira vontade de Deus no livro de Jó para as nossas vidas. Que nós sejamos fiéis a Ele em qualquer circunstância. Salmo 101, versículo 6. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Queridos, a vontade de Deus para as nossas vidas, a terceira vontade de Deus para a nossa vida, baseada no livro de Jó, é que nós sejamos fiéis a Ele, independente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Foi isso que o diabo colocou em xeque com Deus. Foi isso que o diabo colocou em xeque com Deus. Falou, mas toca em tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem. E vamos ver se ele continua fiel. E vamos ver se ele continua íntegro. Vamos ver se ele não vai cair no pecado. Vamos ver se ele não vai blasfemar. Vamos ver se ele não vai se rebelar contra o Senhor. E aqui, meus amados, quando Deus libera o diabo para tocar na vida de Jó, eu confesso a vocês que eu sinto um certo temor. Eu confesso a vocês que eu fico meio amedrontado e ao mesmo tempo mais vigilante ainda. Porque, queridos, existem 2 livros da Bíblia que mostram o poder devastador de Satanás. O livro de Jó e o livro do Apocalipse. O livro de Jó, no primeiro e no segundo capítulo, mostra o poder devastador de Satanás. O livro do Apocalipse mostra o poder de aterrorizar o ser humano de Satanás e seus demônios. Porque até então a vida de Jó estava guardada, abençoada, ninguém tocava nos filhos, ninguém tocava no gado, ninguém tocava nele, ninguém tocava em nada, porque ele estava debaixo da bênção de Deus. Amém? Ele estava debaixo da bênção de Deus. Mas quando Deus fala, então você acha que se ele perder tudo que ele tem, ele vai me abandonar, ele vai blasfemar contra mim? O diabo falou, é isso mesmo. Tira tudo que ele tem. Vamos ver se ele continua fiel. Aí Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus falou, então vai. Só não toca nele, mas tira tudo que ele tem. E queridos, aí eu começo a ver o poder de Satanás. Satanás não apareceu com um tridente no quarto de Jó à noite.
Não aconteceu coisas sobrenaturais na vida de Jó. Mas tudo foi acontecendo de uma forma como se nós olhássemos para esse mundo e achássemos que era algo normal, mas só que não era normal. Porque, olha só, Satanás tem carta branca para devastar a vida de Jó. Olha o versículo, capítulo 1, versículo 13. Um dia, diga assim, um dia. Diga assim, tudo aconteceu em um dia. Olha só o poder do diabo. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, estava toda a família reunida no churrasco ali. Veio um mensageiro a Jó, que não estava no churrasco, mas era no mesmo dia. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus, um povo que morava ali na fronteira, atacaram e levaram tudo. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, as 500 juntas de bois e as 7.000 ovelhas, todas foram roubadas pelos ladrões. Todos os servos empregados já foram mortos, só um escapou para levar a notícia até Jó. Amém? Depois diz assim, versículo 16: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu. A interpretação correta aqui é raios caíram do céu. E queimou as ovelhas. Quantas ovelhas? Deixa eu ver aqui no relatório. 7.000 ovelhas morreram através de uma tempestade carregada de raios. Quem estava por trás de tudo isso? Pode falar, não precisa ter medo não. Quem estava por detrás de tudo isso? Não precisa ter medo de falar do diabo não. Quando eu era criança, eu assobiava à noite, a mamãe falava: para, menino, de assobiar à noite, que quem assobia à noite chama o diabo. Já ouviram essa? Não precisa ter medo não. Versículo 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos. Deixa eu ver quantos camelos são. 3.000 camelos. 3.000. 3.000 camelos, meus amados. Naquela época era uma fortuna. 3.000 camelos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, nessa altura do campeonato, Jó já estava o quê? Pobre. Jó já tinha, o diabo já tinha trazido a pobreza até Jó em menos de 24 horas. Está entendendo? Mas não para por aí. Se parasse por aí, está tudo bem. Qual que é a maior riqueza que um pai e uma mãe têm? Os filhos. E o diabo, ele é tão cruel, meus amados. O diabo, ele é tão cruel que ele não poupa nem os filhos de Jó. Versículo 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: na minha opinião, essa aqui foi a pior notícia para Jó. Os seus filhos e as suas filhas, 10. 7 filhos e 3 filhas, 10. Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Quem viu aquela reportagem que está tendo agora dos Estados Unidos, né? O Milton, né? Tem alguém que chama Milton aqui? O furacão Milton, né? Devastou a Flórida e tal.
De repente, eis que veio e levantou um vento muito forte ao lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Tudo isso, meus amados, em um dia. Dá para pensar nisso? Um dia. Todo o gado, todos os camelos, todas as ovelhas, todos os bois, toda a riqueza que ele tinha, em um dia, numa tacada só, através de um tornado, de um vento forte, de um furacão, o diabo, ele tira a vida dos 10 filhos de Jó e tira toda a riqueza que ele tem. Então, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu passo pelo livro de Jó e eu leio esse pedaço aqui da Bíblia, esse texto aqui, eu fico, sabe? Eu fico cada vez mais vigilante contra o diabo, contra os seus demônios, porque, queridos, o nosso adversário, os nossos inimigos, eles têm sim poder espiritual para roubar, para matar e para destruir. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Fala a verdade. Fala a verdade. 10 filhos mortos. Toda a riqueza que você tinha, roubada pelos ladrões. E você rapa a cabeça, ajoelha e adora. E diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí? Queridos, procura entrar na história. Procura entrar nesse velório com 10 caixões. Procura entrar nessa pobreza. Procura entrar nesse contexto. Viva ali a história. Em um dia, em um único dia, ele perde tudo que tem. E pior ainda, perde os seus filhos. E Jó, meus amados, ele se ajoelha e ele fala: bendito seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é que nós andemos em fidelidade a Deus. A vontade do Senhor é que nós continuemos adorando, que nós continuemos orando, que nós continuemos nos santificando, independente das circunstâncias. O diabo se retorceu. O diabo ficou endemoniado. E Deus, todo sorridente: tá vendo? Tá vendo? Não falei para você? Homem reto, homem temente a Deus, homem se desvia do mal. Perdeu Satanás. Oh, glória. Mas o diabo, meus amados, ele não se rende fácil. Em Mateus 12:43 fala da casa vazia. Jesus fala que o espírito maligno ele sai do homem. Ele anda por lugares áridos, por lugares desertos, buscando repouso, mas não encontra. E ele mesmo diz: voltarei para minha casa de onde saí. O diabo, ele não desiste fácil. É por isso que quando você se converte, é por isso que quando você batiza, é por isso que quando você entrega sua vida a Jesus, você tem que ser fiel, você tem que perseverar.
o diabo fala para Deus: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca na saúde dele. Toca nos ossos dele. Porque talvez o diabo poderia pensar: não, Jó, ele ficou numa boa, entre aspas, né, porque perdeu 10 filhos. Jó, ele se manteve fiel porque ele tem saúde, e talvez ele pensou: eu vou trabalhar, vou continuar sendo fiel a Deus e vou reverter essa situação. Mas vamos tirar a saúde dele. Vamos tirar a capacidade de trabalho dele. Vamos deixar esse homem inútil, sem capacidade de não fazer absolutamente nada. E Deus fala: vai. Mas somente não o mate. Você pode tocar nele, mas você não pode matar ele. E a Bíblia diz que Satanás, ele sai da presença do Senhor, vai até Jó. Não precisa ficar com medo não, é só uma dublagem sonora, efeito especial. É só uma sonoplastia. E diabo, capítulo 2, versículo 7. O diabo sai da presença do Senhor e fere Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, eu não vou nem falar nada. Então a mulher dele disse, eu não vou falar nada, só vou ler a Bíblia. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe, olha só, amaldiçoe a Deus e morra. Oh, Jesus, pode tossir, irmã, pode tossir. Mas Jó respondeu, você fala com uma doida. Olha, se o Jó estivesse vivo, eu ia chamar ele para pregar na rede de homens. Você fala com uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Queridos, quem só leu o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, não entende o que Jó passou com essa enfermidade. Apesar do livro estar escrito uma linguagem poética, pelos capítulos que a gente vai lendo, nós entendemos que essa enfermidade de Jó foi algo muito severa. Ele diz que, na Bíblia, no relato dele aqui, ele diz que ele sentiu uma dor tão forte, que era como se os ossos dele estivessem queimando. E ele não conseguia dormir. Naquela época não tinha codeína, naquela época não tinha morfina, não tinha nada disso. Ele sentia como se os ossos do corpo dele estivessem queimando, de tanta dor que ele tinha. A pele dele escureceu. Ele perdeu toda a musculatura do corpo. A Bíblia diz que os ossos, que a pele dele grudou nos ossos, assim, dava para estudar a anatomia com o corpo de Jó, tão magro que ele ficou. Ele tinha uma doença que, além de atacar os ossos e a musculatura, ele tinha uma doença na pele que ficava abrindo ferida e fechando e abrindo e apodrecia. Jó fala que na pele dele tinha vermes, porque naquela época, meus amados, não tinha água oxigenada, não tinha nada.
Jó, ele ficou tão horrível, ele ficou tão desfigurado, que os seus amigos, quando viram ele de longe, não reconheceram que era Jó. Tão acabado que ele estava, tão maltratado pela enfermidade que ele estava. O hálito dele era um hálito podre, diz a Bíblia. Depois vocês leiam o livro de Jó. O hálito dele era um hálito podre. Ninguém conseguia falar perto de Jó, porque o hálito dele era um hálito podre. E essas feridas que ficavam saindo pelo corpo, que gerava pus, e que os vermes iam lá e começavam a comer, era desde a cabeça até a planta do pé. Jó, ele ficava no lugar, no meio da cinza. Um lugar um pouco afastado da cidade, onde o povo jogava o lixo, queimava tudo e ficava só a cinza ali. E ali era o lugar dos mendigos, ali era o lugar de pessoas com doenças infecciosas como a lepra, ali era o lugar dos menos favorecidos. E a mulher vai até Jó e fala para ele: olha só como que você está. Nós não temos mais nada. Você está à beira da morte. Você não pode trabalhar. Os nossos filhos todos foram mortos, morreram tudo, a gente perdeu tudo. E você ainda mantém a sua fé. Você ainda mantém a sua integridade. Você ainda continua adorando a Deus. E Jó fala: você é louca. Você é perturbada. Eu estou aumentando aqui, tá? Você é Maria Goteira. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. E Jó, ele fala assim: receberíamos o bem e também não receberíamos o mal. Deus deu, Deus tirou. Porque, meus amados, a crença de Jó naquela época, que é muito parecido com a crença de hoje, infelizmente, é que tudo o que acontece de bom e de ruim no planeta Terra, quem é o responsável? Deus. Na época da Covid-19, as pessoas estavam colocando a culpa em quem? Em Deus. Às vezes até nós, quando nós não estamos indo bem, nós colocamos a culpa em Deus. Não, pastor, jamais eu coloquei a culpa em Deus. Jamais. Vou provar para você que você colocou a culpa em Deus. Sabe como? Falando assim: eu não estou entendendo por que Deus não está me abençoando. Você está colocando a culpa em quem? Quando você faz uma pergunta dessa, quando você questiona, quando você fala essa frase: eu não estou entendendo por que Deus não está me abençoando, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso, sendo que eu estou na igreja, você está botando a culpa em quem? Em Deus ou no diabo? Em Deus, querido. Você está botando a culpa em Deus. A única diferença é que você não está falando assim: Deus, a culpa é do Senhor, blá blá blá. Não, mas indiretamente você está colocando a culpa em Deus, porque você está falando assim: eu não sei por que Deus não está me abençoando, ó. Eu não sei o que está acontecendo, ó. Eu estou indo na igreja. Você está colocando a culpa em Deus. Eu vou dar uma desculpa, eu vou dar uma desculpa para Jó, porque na época do Velho Testamento, dá para contar nos dedos quantas vezes a palavra Satanás aparece no Velho Testamento. Acho que aparece em Gênesis, aparece quando Davi cai no pecado, quando Davi faz o censo em Israel, aparece aqui no livro de Jó, e aparece no livro de Ageu quando ele acusa Zorobabel. Pastor Ageu, Zorobabel, irmão, vai ler a Bíblia, amém? Então,
Satanás, ele não era aquela pessoa revelada no Velho Testamento, como é no Novo. E por isso que na época do Velho Testamento, tudo de bom e de ruim que acontecia era atribuído a Deus. Agora, hoje, meus amados, debaixo da nova aliança, debaixo do Novo Testamento, com a revelação que nós temos, nós entendemos de onde vem o mal, amém? Nós entendemos de onde vem a maldição, de onde vem a doença, de onde vem a praga, de onde vem a pobreza, de onde vem o caos que está reinando sobre a terra. Amém? É do diabo. A origem está no diabo, nesse mundo governado pelo inimigo. Então, queridos, voltando ao tema principal desse terceiro tópico aqui, a vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Fiéis. Amém? Querido, você precisa ser fiel, não importa a situação que você está passando, não importa o que você está vivendo hoje, você tem que manter a sua fé, você tem que manter a sua adoração, você tem que manter a sua integridade, você tem que manter a sua santificação, você tem que manter a sua fé em Deus. Porque o quarto tópico, sabe qual que é? É que a vontade de Deus é recompensar a nossa fidelidade. Aleluia! O diabo, ele perdeu o jogo. O diabo, ele foi massacrado por Jó. Mas a história, meus amados, ela não para aí, porque, repita assim comigo, história com Deus não tem final triste. Porque Deus, a vontade de Deus é recompensar a nossa fidelidade a Ele. Olha que maravilha. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 42. Jó 42. Olha que maravilha. No finalzinho da história. No finalzinho da história, Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor, olha lá, lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Oh, queridos, eu vou repetir. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Glória a Deus. A vontade de Deus, meus amados, é sempre recompensar a nossa fidelidade. Pode subir só a Ângela e o Bill. Só o Ângela e o Bill. A vontade do Senhor é recompensar a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele, meus amados. Diga assim: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. O dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, e ele veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, era 3.000 antes. Também teve, olha lá, 1.000 juntas de boi, era 500, 1.000 jumentas, era 500. Também, na minha opinião aqui, era 501, porque a mulher dele estava inclusa aqui. A primeira, olha lá, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mais 10 filhos. Mais 10 filhos, Jó. Mais 10 filhos.
A primeira filha chamou Gemina, a segunda Késia, a terceira Quere Rapuque, e em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, e depois disso Jó viveu mais 140 anos, mais 140, eu acredito que na época que aconteceu, ele já deveria ter uns 40, 50 anos, ele viveu mais 140 anos, aleluia, até a quarta geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. A vontade do Senhor é recompensar a nossa fidelidade. Querido, se você estiver passando por algum deserto, por alguma dificuldade na sua vida, permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel, queridos. Porque Deus, Ele tem prazer em recompensar a nossa fidelidade. Eu vou falar uma coisa para você: a nossa fidelidade é um soco na cara do diabo. A nossa fidelidade no deserto é um tapa na cara do diabo. A nossa fidelidade no meio do deserto é como se a gente estivesse pisando na cabeça do diabo. E Deus dando risada. Deus falando: esse é meu filho, servo temente a Deus, servo fiel, servo que se desvia do mal, aleluia. Eu vou recompensar, eu vou derramar, eu vou abençoar. Oh glória, amém, queridos. Bate palma para Jesus. Aleluia. Em último lugar, é que nós tenhamos longos dias aqui na terra. É como eu falei aqui, Jó viveu 140 anos, fora os 40, 50 que ele já tinha vivido. Ah, pastor, fulano de tal morreu com tantos anos, fulano de tal. Queridos, o que acontece com a nossa vida não coloca em xeque, nem em dúvida, a vontade e a palavra de Deus. É verdade que as pessoas morrem novas. Nós estamos orando aqui por um pastor que foi desenganado pelos médicos. É verdade que as pessoas às vezes têm a sua vida abreviada. Mas isso não pode colocar em xeque a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a vontade de Deus para as nossas vidas, olha aqui, a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós cumpramos os nossos dias totais aqui na terra. Deus não chamou ninguém para morrer antes do tempo. Deus não chamou ninguém para morrer na juventude. Deus quer que você cumpra todos os seus dias aqui na terra. É que muitas vezes nós é que antecipamos a nossa morte. Muitas vezes é nós que tomamos decisões na nossa vida e nós acabamos antecipando a hora da nossa morte. Mas a vontade de Deus é longevidade. A vontade de Deus é vida longa para fazer e realizar a sua vontade aqui na terra. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus maravilhoso. É um Deus que tem o melhor. É Deus que disse através do profeta Isaías: se vocês quiserem, vocês me ouvirem, me obedecerem, vocês vão comer do melhor dessa terra. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. E enquanto a Ângela, o Bill vai ministrando esse cântico, eu quero que você feche seus olhos, que você curva a sua cabeça agora. Apaga as luzes aí, por gentileza. Coloque a sua vida no altar agora. Coloque a sua vida diante do Senhor, entendendo que você está diante de um Deus que te ama e quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer ver você dando um tapa na cara do diabo. Ele quer recompensar a tua fidelidade. Ele quer te dar longos dias aqui na terra. Então ore, então busque, então adore, então ame esse Deus de todo o coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podem orar, meus amados. Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser
ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Aleluia, Jesus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na tua santíssima presença, Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, meu Pai. Tu és o Deus da nossa vida, que nós amamos, que nós adoramos, que nós nos deleitamos na tua presença, Senhor. Se porventura, meu Deus, nós temos pecado contra ti no nosso coração, das nossas palavras, das nossas atitudes, se porventura, meu Deus, o Senhor não tem visto essa fidelidade como tu viste no teu servo Jó, meu Deus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ser como este tremendo homem de Deus que foi Jó. Nós temos entendimento, meu Deus, que se a bênção do Senhor não tem alcançado a nossa vida, certamente a falha não está no Senhor, a falha está em nós, meu Deus. Por isso nós oramos, nós clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, e que através do teu Espírito Santo nós possamos direcionar a minha vida, meu Pai, direcionar a nossa vida, meu Deus, a este lugar de prazer, a este lugar de provisão, a este lugar de saúde, de paz, de alegria, a este lugar, meu Deus, onde a presença do Senhor, ela é abundante, meu Pai. Meu Deus, corrige todo o sistema de crença errado no coração dos teus filhos, que muitas vezes colocam a culpa no Senhor pelos males que acontecem nessa vida. A tua palavra diz, meu Deus, que toda dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom vem das mãos do Senhor. E nós cremos nessa verdade, meu Pai. Meu Deus, lendo a tua palavra, e nós sabemos, meu Deus, que a tua vontade é nos abençoar, que a tua vontade sempre será nos abençoar. E eu oro, meu Deus, para que essa realidade espiritual seja cravada agora, meu Pai, seja arraigada agora, meu Deus, em cada coração aqui presente, em cada coração daqueles que estiverem me ouvindo através das redes sociais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, para que cada irmão, para que cada pessoa que está me ouvindo aqui agora, que quando dobrar o seu joelho para falar com o Senhor, tenha essa convicção de que a vontade do Senhor é abençoar e não amaldiçoar, é trazer a vida e não a morte, é trazer a graça e não a condenação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és aquele que fala aos nossos corações. E aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Igreja, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Adore, adore. Você não está bem, mas adore. Você está
doente, você está passando por uma situação difícil, mas adore agora. Adore a Deus, aleluia. Independente da circunstância da sua vida, adore, glorifica, exalta o nome do Senhor, aleluia.